Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Na Lição, realizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia de Sobradinho, a Igreja da Comunidade. Eu sou o Wellington Ribeiro e você é o nosso convidado, a nossa convidada de honra para esse momento especial. Já quero pedir a você que curta, comente e compartilhe esse material. E já faz o seguinte, vai nos comentários e escreve aí para a gente de onde você está assistindo e, é claro, deixe o seu pedido de oração para que possamos estar orando com você. E se você tiver algum comentário sobre o nosso guia de estudos, também você pode fazê-lo nesse momento. Nós estamos nesse trimestre estudando o Evangelho sobre a perspectiva de Marcos. E com certeza temos aprendido muitas coisas ao longo dessas semanas. E hoje não será diferente. Estamos na nossa lição número 11, Levado e Julgado. Eu tenho aqui comigo dois amigos especiais, estivemos juntos na semana passada e estamos hoje novamente aqui para refletir na palavra. Pastor Robert, apresente-se para a gente aí de novo, por favor, amigo. Quem não assistiu, arrependa-se, né, de seus pecados e assista. Eu sou um baiano, casado com uma brasiliense e pai de um sul-mato-grossense. Então eu sou o Robert, trabalho na equipe de evangelismo com o pastor Paulo Prazeres. Sou marido da Luana, que é fisioterapeuta, e pai do Miguelzinho. Obrigado, amigo, por ter estado conosco aqui mais uma vez, tá? Pastor Leonardo, já está com a gente aí a terceira vez hoje, né? Isso, terceira vez. Muito obrigado pela oportunidade. Fico feliz, né? Quero receber mais convites. É muito boa essa conversa. Poder também conhecer pessoas novas, né? Através do chat, dos comentários. Isso é muito bom. E, como você falou, sou o Leonardo, sou pastor aqui do nosso distrito vizinho, Sobradinho Oeste. E é muito bom servir com vocês. E também sou esposo da Evelyn. Ela, como você deu toda a orientação aí, em toda a informação, ela é advogada. Nós temos o Natan, ele está aí com quase 1 ano e 9 meses e estamos muito felizes e realmente é muito bom estar aqui com você estudando a palavra de Deus. Obrigado, amigos. Pastor Robert, ora para nós, por favor, querido. Vamos orar. Pai querido, guia-nos nesse momento, porque queremos falar de Ti, na certeza que somos guiados por Ti. Abençoa a todos que estão assistindo neste momento, abençoa os pedidos que estão sendo colocados aqui, colocamos eles em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Levado e julgado. Estamos chegando aí nos últimos momentos do ministério de Cristo antes da sua entrega. E agora, o clima é outro, a tensão está no ar, o Calvário já está ali mostrando as cenas. Cristo sabe o que vai acontecer. Ao mesmo tempo, ele percebe ainda a tardança dos discípulos em observar tudo aquilo. Mas nesses momentos aqui da história, a gente vai ver que acontecem o que a gente pode chamar de a narrativa da paixão, né? Que é o capítulo 14 até o capítulo 16 de Marcos, onde o autor deixa que as próprias cenas descrevam para a gente tudo aquilo que aconteceu. Amigos, o verso para memorizar, capítulo 14, verso 36, diz assim: E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. A gente já olha aqui nesse verso uma submissão completa, ao mesmo tempo que Cristo humano está passando por uma agonia inexprimível. Amados, compartilhem com a gente a impressão desse verso. É muito interessante, né, este verso especificamente, porque cada palavra parece que foi escolhida a dedo. Né? Se nós pensarmos aqui, Abba, Pai, mostra essa proximidade. Né? Então, Abba não é apenas, meu pai. Não, é papai. Demonstra pai na profundidade do sentido. Eu agora estou tendo essa experiência aí nos últimos quase 2 anos de paternidade. E uma coisa, talvez vocês possam achar um pouco até nojento, não sei. Mas para mim, eu não sei, foi muito impactante. Uma das primeiras vezes que o Natan falou papai, ele tinha acabado de tomar água. E ele falou assim, papai. Ele falou desse jeito, né? E aí, como eu estava com um pouco de água ainda nos lábios, veio água na minha cara e na minha boca. Eu senti entrando assim. Mas eu fiquei tão feliz. Foi bem na hora, papai, eu senti, papai,
né, a água na minha boca. Eu comentei com a minha esposa, ela, nossa, que nojento, não sei o que, brincou um pouco, mas para mim demonstrou essa proximidade. Falei assim, cara, isso é meu filho, isso é meu, é algo que me pertence, é algo inexplicável e que realmente demonstra essa proximidade, né, que Jesus tem, né, na ocasião, ele estava sentindo essa necessidade de estar próximo do Pai. E realmente ele fala assim, né, eu faço não o que eu quero, e sim o que tu queres, que realmente demonstra que Jesus sabia por que estava aqui. Ele sabia que tinha um propósito, e esse propósito ele não ia conseguir fazer sozinho. Se Jesus é o próprio Deus, e ele não ia conseguir fazer sozinho, dependia totalmente do Espírito Santo e de Deus o Pai, imagina nós. Por isso esse é um convite para nós já de início, né, para nós realmente termos um relacionamento com Deus como um pai e filho, e também sabermos que ele tem que fazer tudo o que ele quer, né? É a proximidade que gera confiança também, né? Essa confiança que Jesus tem do que o Pai vai fazer o melhor. Olha, eu não quero, não é o que eu quero, né? Eu não quero fazer isso, mas que seja feita a sua vontade. Eu sei que o Senhor quer o melhor. Então, assim, a gente precisa trabalhar essa confiança em Deus também, de acreditar que Deus vai fazer o melhor, de confiar que Deus está fazendo o melhor. Se você entrega a sua vida a Deus, se você deixa que Deus cuide dos seus planos, então, quando as coisas estiverem acontecendo, saiba que Ele está guiando e que Ele vai fazer o melhor. Queridos, o capítulo 14, ele começa com uma descrição interessante da narrativa. Olha só, diz assim, ó: dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam a traição e o matariam, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então, aquele momento era um momento festivo, a Páscoa simbolizava libertação, mas a liderança religiosa estava tramando como iria trair a Cristo, usando até mesmo um dos seus seguidores, para poder matá-lo. Cristo sabia de tudo isso, mas ao mesmo tempo ele permite que as coisas vão acontecendo dessa forma para cumprir as profecias, né, amados? Jesus, em João, ele diz assim, né? Eu sou bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, e ele diz assim, e eu é que dou. Eu estou dando a minha vida. Não é vocês que vão tirar, eu que estou dando a minha vida. E quando a gente olha o capítulo 14, eles estão para uma das principais festas, né? Eles estão se preparando para uma das principais festas. E o sentimento não é do Deus libertador, o sentimento não é de alegria, o sentimento não é de consagração, o sentimento é, vamos matar. E a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. Você que frequenta a igreja, ou você que não frequenta a igreja porque é ser humano do mesmo jeito, tem que ter cuidado com qual sentimento você está indo adorar, com qual sentimento você está participando das coisas do Senhor, porque você pode estar na casa do Senhor, mas não está conectado com o dono da casa. É isso mesmo. E também, o interessante é que, além de ser uma narrativa, que a gente vê, isso aqui foi o que aconteceu. Só que o que está por trás eu acho impressionante. E que, mais uma vez, eu sempre falo isso, nas 3 vezes que eu estive aqui, nas 2 vezes que eu estive, eu falei, e agora no terceiro eu vou falar de novo. É Deus quem está no controle da história. Ele nunca é pego de surpresa, o seu plano não muda. Estes 3 capítulos, né, o 14, 15 e 16, mas nós estamos estudando especificamente o 14, aqui é uma lista, é uma narrativa que vai dando só check em profecias sendo cumpridas. Profecias do Antigo Testamento, que apontavam, né, para a vinda do Mestre, também apontavam para a sua morte. E até profecias de tempo, por exemplo, Daniel, capítulo 9, que nós abordamos ali brevemente na semana passada, mas Daniel, capítulo 9, se você colocar na história, você vê que cada coisa aconteceu especificamente no tempo, no ano que era para acontecer. Então Deus é determinista, determina e tudo acontece? Eu não sou Deus, minha mente é limitada, não sei como funcionam todas as coisas, mas eu sei que Ele tem domínio e controle sobre a história, e o nosso livre-arbítrio não é determinado por aquilo que Ele faz ou por aquilo que Ele quer, mas realmente, quando as coisas acontecem, são cumprimentos das profecias. E aqui, quando nós vemos tudo isso acontecendo, demonstra que Deus está
no controle da história e deve também estar no controle da minha vida, né? Nesse momento aqui da história, os últimos dias, né, a última semana, Cristo ele está ali na casa de Simão e ele começa a se permitir receber a adoração. Ele começa publicamente a permitir que seja reconhecido como realmente o Messias. No início dos evangelhos, do evangelho aqui de Marcos, ele várias vezes fala assim, olha, não digam nada a ninguém, não chegou ainda o meu momento. Mas aqui a gente já percebe que a atitude muda, até porque o Calvário já está bem próximo, a glorificação dele, o sacrifício expiatório já está ali, começando a se cumprir. E nesse episódio aqui, na casa de Simão, ele está lá em Betânia e aparece uma mulher inesperadamente, né? Está Jesus ali na mesa com os discípulos, com aquelas pessoas, e aparece uma mulher do nada. Do nada. Mas, na verdade, ela tinha um propósito. Pastor Robert, o que essa mulher fez e como as pessoas enxergaram aquele ato? A gente vai ver, na próxima lição a gente vai estudar João, né? No próximo trimestre, e João ele faz um exposete, né? Nesse capítulo de Marcos ele tem 2 exposetes do João. Primeiro porque Marcos não vai dizer quem foi que falou que ela deveria pegar o dinheiro, e João já entrega logo. João não tem compromisso com esse negócio de guardar nome, não. E segundo, depois, no corte da orelha do soldado. Mas voltando para a unção em Betânia, né? Primeiro a gente percebe que aquela mulher ela era conhecida dos donos da casa, e provavelmente ela morava naquela casa. Porque pela cultura e pelo contexto da época, nenhuma mulher desconhecida entraria naquela casa. Nenhuma mulher pecadora, como é apontada aqui, muito menos entraria naquela casa. E Jesus ele é ungido por ela, né? 300 denários é o valor que ela gasta naquele perfume. E a gente vai ver na lição, a comparação de diferenças. Enquanto aquela mulher estava se doando para ungir Cristo, por outro lado, Judas vai trair Jesus, né? Judas, que está condenando a mulher, que João entrega o nome, Judas trai Jesus. Então, enquanto aquela mulher, entre aspas, perde dinheiro para ungir a Jesus, Judas ganharia dinheiro para trair Jesus. Pastor Léo, só que Jesus ele defende a atitude dela. Ele sai em defesa daquela atitude, porque eles falam assim, nossa, essa grana aí poderia ser, a gente ia comprar quantas cestas básicas, né? A gente ia fazer tantas coisas, mas Jesus ele rapidamente corta esse tipo de pensamento, um pensamento aparentemente piedoso, mas que escondia muita corrupção, para poder defendê-la, né, amigo? É isso mesmo, é que eles se achavam os donos da verdade. Eu acho que tem que ser assim, assim, assado. Só que se nós formos até olhar uma história que ela está basicamente doando tudo que ela tem. E por que eu estou falando doando? Porque a gente conecta, por exemplo, com a oferta da viúva da semana passada, onde ela deu tudo o que tinha. E 300 denários são 300 dias de trabalho, quase um ano de trabalho, o valor que você ganha no ano todo, sendo aparentemente desperdiçado aos pés de uma pessoa. E eles se achavam dono da verdade, achavam o recurso deve ser usado dessa maneira, e realmente isso demonstra o que está no coração muitas vezes. Ela quis demonstrar essa adoração a Deus com tudo que ela tinha. Os homens que estavam ali falaram, né, não poderia ser usado dessa maneira. Eles acreditavam em Jesus. Eles talvez aceitavam Jesus como Salvador. Só que será que o coração deles estava totalmente entregue a Jesus? E ainda eu comparo com o coração de Judas. A gente sabe que o coração dele também não estava, porque ele traiu, mas ele seguia Jesus, ele frequentava os mesmos lugares, ele conversava com Jesus, tinha um relacionamento com Jesus, estava ali, era um dos discípulos, mas o coração não estava convertido. Então, quando eu vejo esses 3 perfis da mulher, dos homens e de Judas, eu vejo que realmente é o coração que determina um tipo de comportamento, um tipo de pensamento. E até o nosso próprio guia de estudos mostra, Jesus utiliza um jogo de palavras, e Marcos também utiliza esse jogo de palavras, falando do que é bom. E ele fala assim, vocês criticam ela por ter feito algo bom? Vocês terão os pobres em seu meio, e vocês vão poder fazer algo bom por eles para sempre. E ele sabia que ele estava indo embora.
E talvez aquela mulher também percebia por todas as pregações, a gente não sabe, mas talvez ela ouviu a pregação dos últimos acontecimentos e entendeu na sua percepção espiritual, o coração entregue a Jesus, meu mestre pode ir embora por tudo aquilo que ele pregou. E depois no verso 9, eu lhes digo a verdade, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e deles se lembrarão. É o que está acontecendo hoje. E quando fala boas novas, ele está ligando ao que ela fez de bom, ao que eles poderiam fazer de bom pelos pobres depois, porque Jesus estava indo embora. E ainda, Marcos depois apresenta lá no final do capítulo, do verso 11, diz, né, então Judas, né, depois que prometeram dinheiro a ele, então ele começou a procurar uma boa oportunidade para trair Jesus. Então, aqui ele está procurando uma boa oportunidade, algo para atrair Jesus. Então a gente percebe o que o coração do homem pode fazer. O que também é bom seguindo o coração de cada um. Para aquela mulher era algo bom, para aqueles homens poderiam fazer algo bom, mas segundo o coração que eles estavam demonstrando. E Judas iria fazer algo bom que na verdade não era, né? Tem muita gente que é muito boa para fazer caridade com o dinheiro do outro, né? Tem gente que é ótima para fazer caridade com o dinheiro do outro. A igreja vai fazer a reforma. Por que não pega esse dinheiro da reforma e doa para os pobres? Quantas vezes a gente vê esse tipo de comentário nas redes sociais e em igrejas, não é só da nossa, né? Por que não pega esse dinheiro aqui e doa para os pobres? Por que não pega esse dinheiro aqui e faz... E são pessoas que se você... E a gente não deve fazer, mas se fôssemos examinar a vida, é o tipo de pessoa que finge não ver a pobreza do irmão ao lado. É o tipo de pessoa que finge não ver a necessidade do outro do lado, mas com a igreja deveria, olha só o tamanho desse templo, isso aqui são os... Aí a gente volta até para a lição da semana passada, né? Esse dinheiro aí é com meus dízimos, né? Olha o que estão fazendo. O pastor está andando de carrão com o meu dízimo, né? É muito bom para fazer as coisas, para abençoar vidas, para cuidar das vidas, desde que seja com o dinheiro do outro. Porque com a sua própria prática, com o seu próprio talento, com os recursos que Deus o dá, não fazem. Mas na hora de criticar é muito bom para fazer. A gente fica refletindo realmente sobre esses contrastes comportamentais, né? Porque, se não me falha a memória, no nosso guia de estudos na lição 9, Jesus, quando ele está indo para Jerusalém, ele diz, nós vamos para Jerusalém e o Filho do Homem vai ser entregue lá. Eles vão matar o Filho do Homem. Então, ela tinha essa consciência. E aqui os discípulos que estavam perto de Cristo não ouviram, mas não quiseram atentar para isso. E ela sabe desses momentos finais e ela agora faz ali a sua adoração genuína, né, reconhecendo a gratidão por tudo que o Senhor fez por ela, como o perdão dos pecados, a aceitação. Ela unge ali o Senhor, já preparando para os momentos finais. E não apenas esses momentos finais, mas nesse momento aqui também, no capítulo 14, a gente vê que Jesus ele celebra ali a primeira Santa Ceia, né? A ceia. E olha, eu fico tentando assim imaginar, amigos, o sentimento de Cristo naquele momento. Porque assim, ele está pegando a Páscoa, ele é o Cordeiro Pascual, e agora o corpo dele tem um outro simbolismo, o sangue dele tem um outro simbolismo. E ele quer ensinar isso para os discípulos, né? Fala para a gente aí um pouquinho sobre como é que vocês enxergam essa ceia, como é que vocês enxergam os ensinamentos de Cristo e aquilo que acontece ali com os discípulos e até mesmo com Judas. Eu tenho certeza que Jesus era 100% Deus. Porque só sendo 100% Deus, ou só estando 100% cheio de Deus, para você lavar o pé do traidor. Somente assim. Jesus sabia que Judas o trairia, sabia como o faria, sabia que Judas vinha aprontando, porque a gente, pela história, vê que Judas provavelmente também roubava ali dos recursos que os discípulos tinham, e Jesus lavou os pés dele. E às vezes nós, como cristãos, não queremos lavar o pé do nosso irmão. A Santa Ceia, Jesus instaurou a Santa Ceia, foi para a comunhão entre um e outro, entre nós, né? Entre irmãos e irmãos. E geralmente a gente, quando vai participar da ceia, a gente procura um amigo para lavar o pé, né? O marido lava da esposa, a esposa lava do marido, e a gente procura os amigos. E não era essa a intenção de Jesus, é para lavar de quem você precisa se reconciliar. Isso mesmo, e
esse momento, né, muito significativo, né, principalmente na história bíblica, né, porque foi instituído lá a Páscoa, né, foi instituído lá no Antigo Testamento, ali na questão da saída, né, do exílio, na saída da escravidão, e o que também representa hoje, né, quando nós participamos da ceia, representa essa saída da escravidão do pecado. E aqui Jesus está colocando novos elementos para demonstrar que essa é uma linda festa de compromisso, de renovação, de humildade e tudo que, né, que representa a ceia do Senhor. Mas poderíamos falar muitas coisas, cada aspecto, cada detalhe, mas imagina, né, essa cena, estão ali os 12, aí eles já chegam na rua empoeirada, os pés sujos, e sempre tinha um servo para lavar o pé. Alguém sem valor, alguém que era desprezado pela sociedade, e lavava o pé. Aí chega ali, só tá os discípulos e Jesus. E aí cada um já fica meio estranho ali, né? E quem que vai lavar o pé de quem? Aí beleza, Jesus lava e tudo mais. Só que aí ele fala assim, quando estavam à mesa comendo, Jesus disse no verso 18, né? Eu lhes digo a verdade, um de vocês que está aqui comendo comigo vai me trair. Aí eu acho que eu acho que azedou o clima mesmo. Aí o negócio ficou meio estranho, assim. Acho que cada um se olhando, eles, não, certamente não serei eu. Ali alguns responderam. Aí no verso 20, né, eu vou até o verso 21. É um dos 12. É alguém que come comigo da mesma tigela, pois o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Aqui, Jesus cumprindo cada profecia, que já havia revelado antigamente, né, antes no Antigo Testamento. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Então a gente percebe que Jesus tem o controle da situação. Ele não está sendo enganado. Por isso que a gente tem que saber, Jesus conhece o nosso coração. A gente não consegue enganar. Ele sabe os nossos pensamentos, as nossas intenções. Nós podemos saber o que é melhor e podemos ter as melhores das intenções, mas lá no fundo Ele sabe por que a gente faz cada coisa na igreja. Mas eu também gostaria de finalizar esse momento aqui pensando em Jesus, como até você mencionou. Jesus é um mestre do domínio próprio. Ele fez isso porque ele era 100% Deus e fez também porque ele era 100% homem. E demonstra que nós também podemos dominar a nós mesmos. E tem muitas pessoas que não acreditam em Jesus, talvez alguém aqui esteja nos assistindo, né, conversando conosco aí no chat, ouvindo, né, aquilo que nós estamos falando, talvez não conheça Jesus e acredita em outras coisas. E tem uma pessoa, né, que é muito respeitada, algumas crenças, que é muito respeitada até em outras religiões. Existe uma religião que, por exemplo, o Buda falou que é melhor você vencer a si mesmo do que você vencer 1000 batalhas. E aí, quando eu pego o que ele fala, e eu vejo que Jesus venceu, teve domínio próprio, e também Buda acrescenta ainda, quem vence a si mesmo é um herói maior do que quem enfrenta 1000 batalhas contra muitos milhares de inimigos. Então, Jesus, ele venceu a morte, ele venceu a si mesmo, ele venceu as tentações, ele venceu o egoísmo, ele venceu tudo. Então, quando eu vejo ensinamentos que hoje são éticos, bons e pessoas seguem, eu vejo que tudo isso mostra que Jesus não é apenas um homem ético, um homem bom, mas é que é o próprio Salvador. Eu vejo que aqui Jesus demonstrou um grande exemplo de domínio próprio e um grande exemplo de que ele tem controle sobre a situação. E a gente precisa, né, aprender, né, com esse grande mestre, com esse grande Salvador chamado Jesus Cristo. Amigos, realmente Jesus ele mostra através dessas atitudes que nada está acontecendo por acaso, né? Ele está no controle da história, no controle das emoções, no controle dos passos. Porque senão ele estaria desesperado, né? Tem um sem vergonha aqui que vai me trair. Fala logo quem é aí. Vamos ver, vamos. Seria o que nós faríamos, mas ele não reage dessa forma. E ainda mostra graça, perdão, oportunidade de salvação. E aí ele usa os emblemas ali, né, do pão e do suco para fazer uma nova aliança, né, amados? Olha como Jesus é. Sabe que alguém vai trair, mas ele quer fazer novamente a aliança. Pastor Robert, Jesus quer ter essa aliança conosco, né, querido? Ele quer tanto que ele cria, Santa Ceia diz, olha, este é o vinho, né, o cálice da nova aliança. E agora vocês vão ter participação comigo, vocês são parte de mim. Então Jesus, ele quer, ele é o Deus
que quer contato com o próximo. Enquanto nas outras crenças do passado, o Deus precisava ser agradado, o Deus precisava ser... tinha que oferecer sacrifício para poder receber algo em troca. Jesus é inverso. Jesus é quem nos procura. Né? Foi ele quem foi buscar Adão, foi ele quem foi buscar o povo de Israel, é ele quem vai nos buscar, é ele quem nos atrai à sua presença. Então Jesus é esse Deus próximo, esse Deus que quer manter viva a aliança dentro de nós. E depois desse momento ali da Santa Ceia, Judas sai, e aí Pedro é avisado que vai trair o mestre. Jamais, Senhor, jamais eu vou fazer um negócio desse com o Senhor, né? A gente vê assim a espontaneidade de Pedro, né? Ele era alguém impetuoso, ele era aquele que, quem sabe, falava sempre primeiro. A gente olha nas histórias, ele sempre toma ali à frente. Mas Jesus diz: calma lá, Pedro, fica tranquilo que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas Jesus não estava repreendendo, ele estava mostrando que aquilo seria um sinal de graça para ele, né, amado? Pedro. Não só Pedro, né, mas também um pouquinho antes, eu não vejo assim como a gente foca muito na traição de Judas, né? Mas se formos ver tipos de traição, né? Por exemplo, Jesus, ele vai para um dos momentos mais difíceis do seu ministério, no Jardim de Getsemane, e naquela noite ele sabia que seria a sua última noite, né, ali antes da cruz, e que aconteceria todos os episódios, né, que a gente já conhece, que vão ser seguidos. E aí ele vai para o Getsemane e pede ajuda dos seus discípulos: orem por mim, estejam comigo. E aí ele deixa alguns discípulos, 8 discípulos para trás, aí ele avança com Pedro, Tiago e João, só que quando ele precisa de uma ajuda, eles estão dormindo. E aí, desculpa aí, tá, a gente vai acordar agora. Aí ele volta, dormindo de novo, dando aquela pescada, aquela dormida boa. Desculpa, tá, não, agora a gente vai... Ou seja, eu também vejo como uma forma de que todos ali, não vou dizer a mesma coisa de Judas, né, mas todos ali têm uma parcela de, vamos dizer assim, de traição, que realmente tiveram algum momento de dúvida, algum momento de falha, algum momento que não estiveram ali pelo seu mestre. Mas por como você disse, né, o Robert diz, Jesus sempre está ali por nós. E aí chega Pedro, também uma questão bem emblemática, que o galo canta 3 vezes, e ali demonstra a maior misericórdia. Ele poderia também sair correndo ou ter o mesmo fim que Judas teve. Judas talvez poderia, não, talvez, eu acredito que se ele se arrependesse, pedisse perdão pelos seus pecados, ele seria perdoado. Só que ali demonstra que o coração dele e o coração de Pedro, como que estava o coração de cada um. Um não se arrependeu, o outro se arrependeu. Um reconheceu o erro e foi atrás do seu Salvador e foi perdoado. Por isso também é uma demonstração para mim de que eu, muitas vezes, todos os dias, eu traio Jesus também, com os meus pensamentos, com as minhas ações, com a minha forma de falar, às vezes achando que estou fazendo certo, sendo zeloso, mas estou pecando contra Deus, fazendo com a intenção equivocada, e mesmo assim Ele me perdoa. Eu sei os meus pecados, eu sei que eu sou o pior dos pecadores, mas eu sei que Ele também me perdoa. Por isso que o exemplo de Pedro é um exemplo para cada um de nós, um exemplo de salvação. O Getsemane era o local onde era prensado, né? Onde as azeitonas eram prensadas. Então é bem simbólico também isso, né? Bem emblemático isso. E Jesus está em sofrimento. O texto diz que ele vai ficando isolado e sozinho cada vez mais, né? Ele vai se mantendo distante. Deixa 8, depois deixa 3, vai mais para frente. Então, em meio ao sofrimento, quando Jesus se sentia sozinho e estava sozinho, Jesus vai fazer uma coisa. Ele vai orar. Esse é o papel da oração. A gente muitas vezes subestima a oração. A gente muitas vezes acha que a oração é só... Não, a oração aqui é só um negocinho que a gente tem que cumprir, uma disciplina espiritual. E não é só uma disciplina espiritual. É o desabafar, é o abrir o coração a Deus, é abrir o nosso coração para Deus para receber a resposta. Jesus, na oração de Jesus, ele diz assim: contudo, não seja o que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer. Jesus não estava esperando a resposta do céu, né? Jesus estava dando a oportunidade de ouvir a resposta do céu. Então, assim, se você está passando por um Getsemane,
Ou quando você passar por um Getsemane, não esqueça, ore, porque a resposta do céu vai vir. Nossas orações são respondidas. E não é só com aquele negócio do sim, não, talvez. Deus tem respostas individuais para orações individuais. Deus tem respostas diferentes para orações diferentes. Então, ore na certeza que Deus vai te responder. Ore na certeza de que aquele momento também vai passar. E uma coisa, só complementando também, que eu lembrei, até o nosso guia de estudos fala um momento, mas é algo bem interessante, que depois, quando os guardas prenderam, e aí ocorreram várias coisas ali, os discípulos perceberam que estavam em situação bem ruim, e que eles poderiam ser presos, mortos, ou terem o mesmo fim de Jesus, e eles ficaram com medo. Então, quando a coisa apertou, eles espanaram. E muitas vezes, nós também podemos ter o mesmo tipo de comportamento. Dificulta um pouquinho, ou, não, eu aceitei Jesus como Salvador, eu decidi fazer isso, ou guardar o sábado, alguma coisa. Aí dá uma apertadinha, já fica... A vida aperta, né? O pecado é tremendo, né? O pecado chega junto mesmo, sabe? Ele sabe apertar onde dói. E a gente muitas vezes espana ou sai correndo. E uma coisa interessante, que fala que tinha um homem vestido apenas com um lençol, e aí quando deu ruim para ele, quando a multidão tentou agarrar, ele deixou o lençol para trás e saiu correndo pelado. Olha a situação desse... Ele preferiu sair da presença de Jesus e preferiu sair correndo pelado do que ficar ali na presença de Jesus. Ou seja, muitas vezes a gente tem a nossa vergonha, a gente fica com medo, mas quando a coisa aperta, às vezes a gente prefere perder todas as nossas roupas e sair expondo a nossa vergonha para as pessoas, ou passando um vexame muito maior do que estar na presença de Jesus. E muitas vezes a gente, não é a questão literal na nossa vida, mas muitas vezes a gente pode estar tendo o mesmo tipo de comportamento deles em cada situação da nossa vida, né? Amigos, a gente olha aqui, Jesus ele se volta para os discípulos ali, aqueles momentos, porque ele estava realmente sendo prensado, né, Pastor Robert? O lugar de prensar a azeitona para sair o azeite, então Jesus estava numa prensa. O nosso guia, ele até comenta que ele se volta até para receber um conforto, mas não recebe. Fiquei pensando, né, quantas vezes as pessoas estão também passando pelo seu Getsemane e a gente às vezes não está ali ao lado para dar um conforto, né? Muitas vezes nós julgamos, nós criticamos, bem feito, não devia ter feito isso. Mas aqui Jesus também não merecia nada disso, mas ele quer um conforto. Então a gente precisa também ter essa sensibilidade, né, amigos, de quando os outros estiverem passando por desafios da vida, como você bem disse, né, Léo, o pecado está aí para isso, para trazer essa... A gente precisa se compadecer. E aí depois desse terceiro momento que ele volta ali, ainda estão dormindo? Levanta, o traidor está chegando. E aí então chega ali Judas e a turba ali para poder prender a Cristo. Queridos, fiquei pensando aqui no seguinte, Judas ele pensou que tinha o controle da situação, né? Aquele que eu der um beijinho ali, vocês sabem que é ele, né? Prende ele lá. Só que aí a situação foge ao controle dele, porque ele tinha uma expectativa que Cristo pudesse, quem sabe, vamos agora começar o motim, só que ele simplesmente se entrega, né, amados? Que frustração para Judas, mas também que lição ali começa a acontecer nesse contexto, né? Porque ele estava ensinando todo o tempo no templo, mas ninguém o prendeu, e agora eles na surdina ali querem prender a Cristo como se ele fosse dar alguma resistência, né, queridos? Fala pra gente aí, pastor Robert. A gente tem que ter muito cuidado com as nossas intenções. Porque as nossas intenções podem nos prejudicar de certa forma. Judas tinha as melhores das intenções, né? Não, vou levar lá, e aí... E eu fico imaginando que... Aí vem o segundo esposete de João, né? Quando Pedro puxa, né? Porque Marcos fala que um dos puxou. Quando Pedro puxa a espada, Judas deve ter dito assim, pronto, já... Deve ter já até se posicionado para pegar dele, né? Se agora vai. E aí Jesus simplesmente pega uma orelha do chão e coloca de volta e diz assim, não, segura aí, que deixa eles me levarem. O mundo dele caiu, né? Os sonhos deles desmoronam.
né? E a gente deve pensar nisso por conta da situação que ele vai acontecer depois, né? Das atitudes que ele toma depois de devolver as moedas e de se enforcar. Então, assim, a gente tem que ter cuidado. Nas melhores das intenções, a gente ainda assim pode fazer alguma besteira. Então, assim, coloca tudo na mão do Senhor. É por isso que o conselho bíblico é o assim diz o Senhor. É por isso que Jesus diz assim, orem, porque a carne é fraca, né? Mas o espírito é forte. Então, Jesus não estava falando simplesmente da carne física, Jesus estava falando da humanidade. Nós, seres humanos, somos falhos. Então, orem para que a sua humanidade não acabe te colocando em algumas situações como Judas, né? Como Judas se colocou, de trair a Jesus, mesmo nas melhores das intenções. Amados, eu até acredito que Pedro queria cortar a cabeça desse soldado, porque para mirar só numa orelha, quem sabe ele mirou na cabeça e o rapaz desviou e pegou a orelha, né? Porque assim, ele estava tão nervoso com aquela situação, perdeu o controle diferente de Cristo, né, que ele toma uma atitude dessa totalmente impensada. Os outros evangelhos até falam, né, que se Cristo diz, né, se ele quisesse, ele poderia pedir uma legião de anjos estariam ali. Só que ele está cumprindo a profecia, né, Léo? Ele está no controle. Eles vão prender, mas na verdade, como o pastor Robson disse, ele que vai entregar. Ele que vai se entregar. Nada está alheio ao controle de Cristo. E ele precisava se entregar, né? Porque quando a profecia falava que seria levado como uma ovelha muda para o matadouro. Então, realmente, Jesus cumpre tudo. E eu pensando, né, em algumas... Eu gosto muito de esporte, quase todos os esportes. Esporte eu gosto. E eu não entendo muito, mas algumas coisas do beisebol, que não é tão comum aqui no Brasil, mas o arremessador, né, ele joga a bola muito, muito rápido. E para você rebater a bola, precisa antes de a bola sair da mão do arremessador, quem for o rebatedor já precisa estar em movimento para acertar, porque senão ele perde, porque a bola passa muito rápido. Ou seja, tem que ser muito bom para você tentar pensar onde a bola vai passar. Ou, por exemplo, alguns acreditam, outros não, mas fala que o homem pousou na Lua. Para uma nave ou alguma coisa pousar na Lua, porque a Terra está em movimento e a Lua está em movimento. Ou seja, precisa ter a meteorologia, precisa estar num tempo bom, precisa ser o momento exato para que você saia e você possa pousar na Lua. Ou seja, as coisas em movimento. Pode repetir? Pode. Ou seja, as coisas em movimento, como no beisebol, como a Terra em movimento, a Lua em movimento, acertam um alvo, por exemplo, aqui a história está em movimento. Aqui as coisas foram profetizadas antes. É como se o rebatedor já estivesse chegando ali, já saindo para rebater a bola. E aí as coisas acontecem da forma que deveria acontecer. E Jesus tem o controle da situação. Ele vai, pega, cura aquele soldado sem a orelha, e ele se entrega, e ele vai, se posiciona. Ele antes recebeu adoração, em outros momentos ele não recebeu adoração, porque ele é o mestre do domínio próprio, ele é o mestre de toda a situação, e ele também deve ser, né, o nosso mestre, para podermos, né, obter a salvação diariamente. Queridos, nosso tempo está avançando. Aqui o tempo passa diferente. Passa rápido. Aqui é outro relógio. É 2x aqui. Né? Mas assim, eu fico pensando que muitas vezes nós olhamos a história e é natural que a gente comece a sentir uma certa antipatia ou até raiva por alguns personagens. Judas, caramba, como é que ele fez isso? Anás, Caifás, esses soldados. Só que eu também estou nessa história e eu não posso me esquecer de me inserir nela, né, amados? Tudo isso aqui acontece, né, pastor Robert, porque eu sou a causa. Então, assim, a gente olhar a história, mas se colocar nela sabendo que o que Cristo está fazendo aqui nos alcança, deve mudar a nossa perspectiva, não só de olhar, mas de vida, né, querido? A gente tem que olhar para a história e trazer para nós, né? Então, assim, eu nunca diria que não conheço Jesus. Será mesmo? Será que as pessoas do seu trabalho conhecem você como cristão? Será que as pessoas da sua escola conhecem você como cristão? Eu nunca trairia Jesus como Judas. Será? Quando as luzes se apagam,
e as abas se abrem, será que você usa a aba em anônimo? Será que você tem que excluir o seu histórico? Sabe, é muito fácil julgar o pecado do outro. E a pergunta do guia é: quem é você? Né? Se referindo a Pedro, mas se referindo também a nós. Quem sou eu? Eu sou cristão mesmo? Eu sou crente mesmo? Será que eu não tenho negado Jesus através das minhas formas de agir? Será que eu não tenho traído Jesus através das minhas escolhas? Ou fugido. E fugido muitas vezes, porque é muito comum, às vezes as pessoas se encontram com Jesus, conhecem a verdade e aí apertam um pouquinho e acabam, não dá para mim. E tem uma frase que eu tenho certeza que o autor é Satanás: Deus não quer que você sofra. E eu vou explicar por quê. A pessoa diz assim: eu descobri a verdade sobre o sábado, mas eu vou perder o meu emprego se eu guardar o sábado da maneira que a Bíblia pede. Deus não quer que você sofra. Não, a minha família vai me abandonar se eu for fiel a Deus nesse ponto. Não, Deus não quer que você sofra. E quantas vezes nós somos levados a pegar essa frase desse contexto, tá? Porque Deus realmente não quer que você sofra. Deus não quer o sofrimento humano. Mas Deus também quer que você... Mas acima de tudo, Deus quer que você seja fiel. Porque quando Ele colocar fim ao sofrimento, não vai ser por uma atitude, num momento. Não vai ser só quando você se aposentar, que aí você não precisa trabalhar mais. Deus não quer que você não quer que você sofra, não é agora. Deus quer que você não sofra eternamente. Queridos, nosso tempo já foi e eu quero pedir a vocês que façam as considerações finais nesse momento, né, dessa última semana de Cristo, aí onde Ele é levado, é julgado. Quantos ensinamentos, né? Mas qual recado vocês querem deixar para os nossos amigos que nos assistem? Eu gosto muito deste capítulo, também ali do verso 60, 61, 62, quando fazem as primeiras acusações de Jesus, né? E falam: você não vai responder suas acusações, e Jesus fica quieto. E aí eles vão e fazem outra pergunta: você é o Cristo, filho do Deus bendito? E aí Jesus responde: eu sou, disse Jesus, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ou seja, mais uma vez Jesus mostra por que estava aqui, e aqui ele cumpre mais uma profecia de Daniel capítulo 7, verso 13, que também fala que Jesus se assenta à direita do Pai. Então Jesus é tudo isso. Tudo que nós comentamos, ele tem o único objetivo dele é salvar a cada um de nós. Por isso ele se fez ser humano, por isso ele veio, morreu por nós, está intercedendo por nós, ele quer salvar cada um de nós, e ele é o Cristo, ele é o Salvador, e a gente pode ter certeza disso, e não importam as dificuldades momentâneas, as dificuldades terrenas, as situações do mundo, nós podemos ter certeza que ele já venceu. A gente precisa ter bom ânimo, porque ele já venceu, e também nós podemos vencer, porque ele venceu. Amém. Pastor Robert. Quando você trair, quando você negar, quando você cair, quando você fugir, ele vai estar no mesmo lugar te esperando. Não desista, porque o resumo da história de Pedro, o resumo da história dos outros discípulos não é isso aqui, não é essa fuga, não é essa queda. A história deles vai muito além, por isso a gente tem o livro de Atos. Então, assim, ore com intimidade. Ore com intimidade, e quando cair, volte-se aos braços do Senhor, porque Ele está sempre nos esperando. Obrigado, amigos. Nós queremos agradecer a sua presença, a sua companhia, a interação conosco. É uma alegria. E olha, se preparem, porque na próxima semana nós vamos continuar ainda nos últimos momentos ali do julgamento e do próprio Calvário de Cristo. Nós queremos que você esteja conosco. Compartilhe esse material com todos os seus amigos. Curte, comenta, aperta esse sininho aí para você receber notificação. É assim que acontece nas redes sociais. Nós precisamos da sua ajuda para que esse material abençoe muito mais pessoas. Pastor Léo, pode olhar para a gente, por favor? Conclui nosso estudo, amigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos pela conversa que tivemos e agradecemos porque este capítulo nos mostrou quem Tu és. Nós agradecemos porque o Senhor tem controle da história, o Senhor tem domínio sobre todas as coisas, e agradecemos porque Cristo Jesus é o nosso maior exemplo e queremos segui-lo, queremos servi-lo, e também nos ajude a não trairmos a Jesus nas nossas escolhas, nas nossas palavras, no nosso comportamento, nos nossos afazeres, porque sempre precisamos estar conectados a Ti.
O Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso mantenedor. E por isso eu peço uma bênção especial sobre cada pessoa que acompanhou essa conversa, por cada pedido que está escrito aqui no chat, que o Senhor realize conforme a tua boa e santa vontade e que cada um agora sinta a tua paz, a tua unção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique inteirado sobre os assuntos e eventos do nosso distrito de Sobradinho. Assista a mensagens pastorais, envie mensagens de aniversário para pessoas de nossa comunidade, tenha acesso aos endereços dos pontos e reuniões de pequenos grupos e muito mais. Ele é de fácil acesso, dinâmico e interativo. Entre agora mesmo na loja de aplicativos do seu celular, baixe o S7 Play e com ele você ficará por dentro de tudo. Maranata!